Bom dia, paz do Senhor. Glória a Deus. Nós estamos felizes, por mais um dia poder estar na presença do Senhor. Nós glorificamos o Senhor pela oportunidade de nós podermos adorar Ele. Fico muito feliz por poder compartilhar com vocês aquilo que o Senhor ministrou no meu coração. Quando a Rafa mandou a mensagem para mim, eu não sabia o que ela escreveu. Eu estava sentado assim na cadeira, estava na mesa, e eu vi ela, bom dia. Daí eu automaticamente falei para Deus, eu não vou pregar. Eu falei, Senhor, eu não vou pregar. Daí eu falei assim, brincadeira, Senhor, o Senhor manda. E daí eu abri a mensagem e realmente ela estava me convidando para trazer a mensagem nessa manhã. E glória a Deus por isso. Foi um processo. Eu falei para Deus, eu não vou pregar porque eu já sabia que o Senhor estava pedindo, que era um processo que Deus estava fazendo primeiro em mim. E ela me mandou o tema e eu não sabia ainda o tema. E Deus tinha falado comigo sobre promessas, Mas Ele estava falando no meu particular coisas da minha vida. E depois eu fui ler, dela passou o tema dela, promessas. Eu falei assim, amém, Jesus. E eu fui estudar, ela me mandou a passagem que seria do tema, que é em Hebreus 10, 23, e eu fui estudar. Mas Deus me deu conforme o tempo, Deus foi ministrando, o Espírito Santo foi ministrando outra palavra no meu coração, que tem a ver com promessa, mas a gente vai ler no final Hebreus 10, 23, mas eu queria compartilhar com vocês Êxodo. A passagem de Êxodo, que são quando o Senhor tirou o povo de Israel do Egito. A passagem é muito grande, Se a gente for ler, vai ser muitas coisas. Então eu vou ler alguns versículos com vocês e o Senhor vai ministrando no nosso coração. Algumas coisas o Senhor vai dando uma direção do que a gente precisa fazer. Em Êxodo, vamos começar em Êxodo, capítulo 2, versículo 23. Senhor, nessa manhã nós rendemos graças ao seu nome, nós te glorificamos, Senhor Deus, porque o Senhor se faz presente no nosso meio. Nós estamos muito felizes, Senhor Deus, de estar aqui nessa manhã, Senhor Deus. Nós estamos muito felizes por aquilo que o Senhor já manifestou desde o começo, que é a tua preciosa presença, Senhor Deus. Nós não estamos aqui, Senhor Deus, por outro motivo que não é pela tua presença, Senhor. E obrigado, Senhor Deus, por essa manhã nos permitir estarmos aqui, Senhor. Que os nossos ouvidos essa manhã, Senhor Deus, estejam atentos, Pai, para ouvirmos a tua voz, Senhor Deus, que a semente, Senhor Deus, que o Senhor está lançando sobre nós essa manhã, Senhor Deus, que o nosso coração venha estar como um campo fértil, Senhor Deus, para que essa semente, Senhor Deus, venha germinar e dar frutos, Senhor Deus, nas nossas vidas, Pai. Nós honramos o teu nome, Senhor Deus, e que nós possamos, Senhor Deus, mais uma vez essa manhã aprender com o Senhor, Pai. Êxodo capítulo 2, no versículo 23. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles, e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. O Senhor estava ministrando no meu coração. Vou ler só esse versículo no momento. O Senhor estava ministrando no meu coração sobre as promessas. Eu estava orando, o Senhor me fez entrar num período de obediência e fé. Quando a gente fala sobre promessas, a promessa ela vem mover com a nossa fé e a nossa obediência no Senhor. O Senhor tinha, embaixo da direção do Senhor, eu fiz algo para Deus, Eu tinha saído do meu antigo emprego. Orei muito ao Senhor, porque eu sei que às vezes quando a gente vai transicionar para um lugar, dá um pouco de medo, que parece que algumas coisas estão no nosso lugar de segurança, mas eu caminhei debaixo daquilo que o Senhor me autorizou. Eu fui para um lugar e eu sabia, quando eu cheguei nesse lugar, eu falei assim, não vou ficar aqui, eu já entendi o que o Senhor quer, e realmente não fiquei. E eu cheguei em casa, eu fiquei 2 meses nesse lugar, e eu sei daquilo que o Senhor fez, só que eu cheguei em casa e eu estava muito tranquila, porque Deus tinha uma promessa. Deus tinha falado comigo no meu coração. Só que chegou um tempo, eu fui orar ao Senhor, falei, Deus, o Senhor falou. Eu entendi os sinais, mas a minha alma começou a dar uma agitada. Eu falei, Jesus, está um pouco agitada aqui minha alma. E eu lembro que o Senhor... Eu lembrei de uma passagem de uma ministração que eu ouvi sobre o Salmo 42, e Davi, ele chega e fala para Deus, fala para a sua alma, Ele dá uma ordem à sua alma, porque está
inquieta a minha alma, né? Porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, né? Pois ainda eu louvarei. E o Senhor começou a ministrar isso no meu coração. Não sabia que eu ia pregar, e eu orando. E eu falei assim, Deus, e aí? O que o Senhor quer dessa situação? Então, o que a gente vai entender através da passagem que o Senhor nos trouxe hoje? Que às vezes o Senhor vai nos tirar de alguns lugares, e os lugares, eles podem ser situações. E o que vai nos envolver, foi uma coisa que o Senhor ministrou muito no meu coração, é sobre a questão de como nós passamos no deserto, né? Porque às vezes a gente olha para o deserto, assim como o povo de Israel, ele estava num tempo de escravidão, então o tempo de escravidão do Egito, eles gemeram. Mas o Senhor, aqui vai falar que o Senhor se lembrou, o Senhor ouviu a aflição do povo e lembrou da aliança que ele fez. Então existia uma promessa. E o Senhor se lembrou. Então o que Deus faz? Deus vai e levanta Moisés. Moisés está lá, tranquilo, e Deus vai lá e fala com Moisés. Durante esse período, eu estava em casa, eu fui mexer no YouTube para assistir uma ministração, e a ministração falava sobre promessas. E ela falava sobre que nós estamos seguros nas promessas. E durante esse tempo, o Senhor vai falando comigo sobre a importância de nós entendermos o período do deserto. Quando nós entendemos a história de Israel, quando eles saem do Egito, a gente vê que Deus, ele dá uma ordem, Deus dá sinais, né? Você olha lá capítulo 3, versículo 1 ao 10, Deus fala com Moisés, ele vai contar para Moisés que ele viu a aflição do povo, né? Eu vi a aflição do povo, mas eu tenho para eles uma terra boa. Então você vai lá, você vai libertar o meu povo e você vai dizer para eles que eu vou dar para eles uma terra boa. Versículo 7 do 8, no capítulo 3 ainda, fala assim, certamente, eu vou ler com vocês só para a gente não ficar nisso daqui. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos feitores, e sei o quanto eles estão sofrendo, por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Então, o Senhor, eu estava lendo uma tradução de uma outra Bíblia minha, que é o que eu estava estudando, e tem uma parte que fala que certamente o Senhor viu e o Senhor ouviu. Então isso trata de uma ênfase de que Deus estava atento à aflição do povo, né? O povo estava desesperado por aquela situação de escravidão que eles estavam. Então às vezes eu fui sendo ministrada pelo Espírito Santo nessa palavra, que o Senhor, ele nos liberou promessas, né? Nós temos a Bíblia, nós sabemos quantas promessas que o Senhor nos faz, mas também existem coisas específicas, que foi o que o Senhor ministrou sobre o meu coração durante esse tempo, que o Senhor falou conosco, no seu particular. Talvez alguma promessa, em algum momento o Senhor falou com você no seu particular, através da palavra, o Espírito Santo, ele trouxe isso ao seu espírito, de que o Senhor ia fazer algo. E só que o Senhor, às vezes, nos pede para sair de lugares. Ele dá uma palavra, mas ele pede para a gente sair de alguns lugares. E eu fiquei olhando a história de Israel e a gente vê que nos capítulos da frente, que o Senhor começa a mandar sinais que o Senhor estava com ele. Deus vai lá e fala para Moisés, você vai lá, você vai falar com o Faraó, que o Faraó vai ter que libertar o meu povo. Daí o Faraó vai lá e ele vai endurecer o coração, e o Senhor começa a dar os primeiros sinais. Você vai levar o cajado, o cajado vira uma serpente, depois pega a cauda e vira cajado, e começa a dar sinais. Depois vem os sinais das pragas. Estou meio que resumindo para o que o texto é cumprido. E começa os sinais das pragas, para que o povo visse que Deus estava com eles, né? Então, olha, eu estou mandando esses sinais, estou endurecendo o coração de Faraó, mas eu também mando os sinais para vocês saberem que eu estou com vocês. E quando nós estamos nessa situação de sinal, é muito confortável, porque a gente olha e fala assim, Deus está aqui, porque a gente está vendo. Então parece que é confortável porque você está vendo. Mas às vezes o Senhor, a gente tem alguns processos com o Senhor. O Senhor nos lança a palavra, o Senhor nos dá sinais, mas de repente o Senhor para de falar. De repente você entra no deserto, igual o povo. Daí, o povo entra no deserto, ele sai, né? O povo sai no Egito, capítulo 12, o povo sai do Egito, e quando ele sai do Egito, o Faraó se lembra
O que eu fiz? Por que a gente deixou eles saírem, né? Por que a gente deixou, então vamos atrás deles. E o povo começa a temer, começa a questionar Moisés. Por que você nos tirou do Egito? Agora a gente vai morrer aqui. E Moisés fala para eles assim, olha, não temais, aqueitai-vos, né? E vede o livramento de Deus. Então Moisés dá uma palavra encorajadora para eles. Mas Moisés vai falar com Deus. E Deus fala assim para Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Isso significa que, tipo assim, eu já liberei a palavra, eu já falei para vocês o que eu vou fazer. Então, às vezes, você está parado no deserto, mas eu tô falando para você caminhar. E às vezes, qual é a tendência do deserto? A gente parar. A gente fala assim, vou morrer nesse deserto, eu não tô vendo nada. Por quê? Porque o nosso humano gosta de ver sinais. A gente gosta de ter a certeza que ele tá tudo certo. Mas a gente precisa entender sobre a fé, porque no deserto a gente precisa de fé. E a fé, ela nos faz lembrar das promessas, porque às vezes nós não vamos sentir nada, não vai ter arrepio, às vezes você vai olhar a situação, no que tem? Tem nada, mas você tem uma palavra. Então o que te garante? É a palavra, o que te garante é a promessa do Senhor, né? A promessa do Senhor que nos faz a garantia. Nós vemos, e até uma situação muito triste, porque nós sabemos que um povo que saiu do Egito não foi o mesmo povo, nasceu no deserto, uma outra geração, né, e entrou na terra prometida. E a gente olha e fala assim, Jesus, quantas pessoas morrem no deserto? Né? Quantas pessoas morrem no deserto? Por quê? Porque o deserto, como eu disse, é um lugar onde nós não estamos vendo. Então, isso significa que Deus vai nos tirar de algum lugar que a gente possa fazer alguma coisa. Às vezes você não pode fazer nada. Tipo assim, o que você pode fazer? Você pode confiar. E isso tem que ser a convicção do nosso coração. A certeza da fé. Senhor, não estou vendo, mas eu estou crendo. Como eu disse nos meus processos, com o Senhor dentro de casa, e eu orando, e eu falei assim, Deus, mas o que aconteceu, né? Tipo assim, eu estava tão confiante, porque Deus estava me dando sinais. Eu tive vários sonhos com o Senhor, tive confirmações do meu secreto, tive pessoas que não sabiam, mas que o Senhor confirmou. Mas, de repente, o Senhor falou assim, agora eu vou colocar você no deserto para provar a sua fé. Por quê? Porque na fé, nós conseguimos saber onde está o nosso coração. O seu coração, ele está naquilo que é visível, naquilo que te traz uma segurança, ou você está olhando para o Senhor, né? Que os nossos olhos sejam fixos no Senhor. Isso pode ser uma condição até mesmo de reino. Nós sabemos que o Senhor nos prometeu a eternidade e muitas pessoas acham demorada essa promessa. Será que Jesus vem mesmo? Parece tão demorado, mas de repente ele pode vir. Então o nosso coração precisa estar no Senhor, mas também como aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, existem promessas que foram liberadas, foi assim que o Espírito Santo ministrou no meu coração, para trazer essa manhã, que parece que foram esquecidas. Que parece que faz muito tempo, né, Jesus? O Senhor prometeu faz um tempinho já, né? Mas o que aconteceu? Eu comecei a falar com o Espírito Santo, quando o povo estava no deserto, a gente vê o que Deus faz. Deus manda maná. Tipo assim, o que o povo faz? Reclamou. Então vai lá. Primeiro precisava de água. A gente chegou aqui, não tem nada. O que a gente vai fazer? Moisés, vai lá, toca na rocha. Daí sai água. Depois Deus vai lá, anda mais um pouquinho no deserto. O que o povo faz? Murmura de novo. Daí Deus fala assim, eu vou mandar o maná. Mas o Senhor, no maná que Deus manda, Deus fala assim, olha Moisés, eu vou mandar o maná para eles, mas eu quero ver se eles estão debaixo da minha obediência da lei, porque o maná vai ser pro dia. Então, tipo assim, você não guarda, você come aquilo no dia. Então a gente tem que ter a confiança de que às vezes a porção é pro dia e amanhã Deus vai cuidar. Então isso seja em qualquer situação da nossa vida, seja numa situação espiritual, seja numa situação financeira, não sei o estado que você se encontra, em qual condição. Então, tipo assim, o maná, providência diária. Hoje o Senhor te trouxe um maná. Hoje o Senhor te trouxe um maná e você precisa confiar que amanhã o Senhor também vai cuidar, porque o Senhor é o dono dos nossos dias. Então o Senhor cuida de nós todos os dias. Amém? Então, quando o povo está no deserto, o que é a tendência? A tendência do deserto é achar que vai morrer. Por quê? Porque começam as perseguições. Deus, quando perseguição, um se levanta, outro se levanta. E o que está acontecendo? Jesus, eu não estou vendo. Talvez é a falta de emprego, a saúde, Jesus, a saúde também não está muito boa. Senhor, o que se levantou dentro da minha casa, Jesus? Então, a tendência é, Deus, vou morrer. Não tem como, eu estou aqui clamando, Senhor, estou pedindo, Senhor, estou debaixo de uma palavra que o Senhor me deu, talvez você esteja nessa condição.
E o que está acontecendo, Jesus? E quando os sinais não aparecem, como eu disse, a tendência é trazer a murmuração. Mas o mais importante da promessa que nós recebemos do Senhor, e foi algo muito específico que o Senhor falou comigo durante esse tempo que eu estava orando, é o que nós estamos construindo em Deus durante a jornada. Talvez o povo de Israel, eles saíram do Egito, eles entenderam, tipo assim, olha, eu vou para uma terra, mas eles começaram a murmurar porque eles já não viam mais sinais, mas Deus mandava porque Deus estava contente? Não, porque eles murmuravam, mas Deus mandava, ainda para mostrar, eu estou aqui. Só que durante esse processo do deserto, você pode ter um relacionamento mais profundo com o Senhor. Às vezes você pode olhar, tipo assim, Jesus, tá faltando aqui, talvez esteja faltando a questão do espiritual, talvez, Senhor Deus, eu me perdi em algum lugar, eu tô no deserto, mas você pode encontrar Deus no deserto. Talvez se a resposta de Israel fosse diferente ao Senhor, talvez se eles olhassem assim, Jesus, nós não temos o pão, mas nós sabemos quem prometeu. Nós sabemos que fiel é aquele que nos prometeu, né? Não está aqui, mas esse é o tema que a gente que recebeu. Fiel é aquele que nos prometeu. Então, fiel é o Senhor. Jesus, a minha condição de saúde, Jesus, tá ruim, tá difícil. Parece que às vezes a gente não tem o controle do nosso corpo, das nossas emoções. E aí, Jesus? Eu sei quem cura a nossa alma. Nós temos o Jesus que entra onde o homem não pode entrar. Nós temos a questão dos médicos que o Senhor nos trouxe. Nós temos profissionais, mas existe um lugar que é só Jesus que pode entrar. Então o deserto também, ele faz a gente entrar em lugares que só onde o Senhor ele pode entrar. Então se você está no deserto, você está achando, Jesus, a promessa parece demorada. E certamente faz muito tempo. Talvez o Senhor está esperando você entenda que maior que a promessa, porque a palavra promessa, um dos substantivos da promessa significa compromisso. Então o Senhor ele é fiel com o seu compromisso. Então a sua promessa, se for o Senhor que disse para você, está na palavra do Senhor, a promessa vai se cumprir, porque ele tem um compromisso com a palavra dele. O Senhor tem um compromisso. Mas como que você recebe o Senhor no deserto? Qual que é o seu relacionamento? Qual que é o meu relacionamento com o Senhor no deserto? Nós olhamos e falando assim, Deus, talvez o Senhor nos permitiu que a minha casa recebesse algumas tribulações, ou minha saúde não fosse muito bem, e eu me entristeci. E talvez esse lugar de tristeza te afastou um pouco do Senhor, porque você não acredita nele? Não é porque você não acredita no Senhor. É porque você vai desviar? Não, mas talvez você não esteja mais no jardim particular com o Senhor. Porque talvez as aflições fizeram você andar um pouquinho para trás. Talvez as aflições, elas fizeram você pensar que talvez você não é muito amado, pelo Senhor, né? E o maior promessa de amor, acho que o maior ato de amor foi Jesus ter dado a sua vida por nós na cruz, né? Isso é o maior ato de amor, é nós saber que nós somos salvos, né? E até mesmo quando em Hebreus, que eu estava lendo um pouquinho sobre isso, o povo estava sendo encorajado, né? Olha, vocês estão passando por perseguição, vão passar por isso, por aquilo. Eu vou ler com vocês esse tema de Hebreus, só para não ficar nas minhas palavras. Hebreus 10, 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Vou ler só um pouquinho mais abaixo. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, né? O Senhor está falando, o texto está falando sobre o dia do Senhor, mas o povo estava temendo. O povo sofre perseguição, né? O povo começou a sofrer, mas existia uma palavra de encorajamento. E eu lendo essa passagem, eu olhei assim, eu falei assim, Jesus, aqui fala assim, olha, mas procuremos encorajar uns aos outros. Você está encorajando seu irmão na fé? Você está encorajando você, meu irmão? Quando você vai ler até o texto de Moisés, tem uma hora que Moisés ele está no monte e os braços dele já estão
pesado, então vem um, segura o braço dele, vem outro e segura o outro braço dele. Você está encorajando o seu irmão na fé? Porque todos nós passamos por processos. Às vezes a gente acha, o outro tá com pouca fé. Mas às vezes a gente não tá com pouca fé. Às vezes as tribulações deixam a nossa alma agitada, como deixou a Davi. Nós precisamos aprender a dar uma ordem para nossa alma. Para de ficar inquieta, né? Eu tenho um Senhor que é maior do que todas as coisas que estão me acontecendo. Não, a parte do Egito, quando a gente olha, tipo assim, o povo tá murmurando. Mas eles estão desejando voltar para aquilo que o Senhor libertou. Que estranho isso, não parece? Tipo assim, olha, Deus, olha a atenção que Deus tem com o povo. E essa é a atenção que Deus quer mostrar que Ele tem com você nessa manhã. Eu vi a aflição do meu povo. Então Deus está dizendo, eu vejo a sua aflição, né? Eu sei do lugar onde você se encontra, que é só entre você e Deus, que você tem orado ao Senhor. E eu vejo as coisas que estão acontecendo. Olha o cuidado e o amor que o Senhor tem por nós. Mas, às vezes, o Egito, ou significa a situação que se encontra, parece meio confortável. Porque o que acontece? Você está afligido, está com aflição dentro de uma escravidão. Mas Deus te manda sair. Deus fala assim, eu te dei uma palavra, sai. Sai. Deus fez isso com Abraão. Deus falou para Abraão onde ele ia? Não. E a promessa... Aqui, quando o Senhor fala para Moisés, ele fala assim, olha, eu me lembrei da promessa também que eu fiz a Abraão. Então Deus falou assim, eu só mandei você sair do quê? Desse lugar de condição que você se encontra. Às vezes, a gente precisa trazer à memória, na palavra do Senhor fala, a gente precisa trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então, a sua condição, às vezes, é você sair desse lugar, às vezes, de conforto. Não está ruim, o Senhor não quer estar aqui, mas o Senhor te deu uma palavra e você está parado no deserto. Então, o que mais o Senhor ministrou no meu coração primeiro foi que a promessa do Senhor é um compromisso do Senhor. Mas o mais importante da promessa é aquilo que nós estamos construindo com o Senhor. O que nós estamos construindo? Isso significa que Deus é um nível de espiritualidade? Nós estamos falando sobre isso. Significa qual é o tipo de entrega? Porque se a gente olhar nas nossas vidas, às vezes o Senhor nos leva no deserto para a gente entregar algo. Não sei se isso já aconteceu com vocês, né? Mas às vezes acontece comigo. Eu falo que moro eu e minha mãe, e às vezes minha mãe fala assim, olha, eu vou ficar um tempo na casa das minhas irmãs, ou ela vai sair. Daí quando a minha mãe faz isso, eu já falo assim, já sei, né, Senhor? O Senhor quer um tempo comigo, e eu sei que isso vai me custar alguma coisa. Quando eu falo custar alguma coisa, é entregar alguma coisa que o Senhor está pedindo. Tipo assim, às vezes existem coisas no coração que estão na situação de escravidão, que são coisas, às vezes, que são até do passado, que foram feitas, e você precisa entrar num lugar de entrega com o Senhor. Então, às vezes, o deserto não é porque o Senhor não vai fazer, o deserto é porque o Senhor te quer. Né? O deserto é porque, quando a gente olha, Jesus, quando ele foi falar com o Pai, ele falou com o Pai no deserto. A gente fala, às vezes, que o deserto é um lugar ruim de estar, mas o deserto é um lugar que pode te aproximar muito mais do Senhor. O deserto, nós não queremos, nós queremos fugir do deserto, né? Essa é a verdade. Nós não queremos estar porque nós queremos, como o povo, nós queremos ver. Senhor, eu quero ver. Tipo assim, depois que o Senhor para de dar o sinal, Senhor, isso parece que não está no controle, né? Porque a gente gosta nós como seres humanos gostamos de estar no controle. Então quando nós olhamos e vemos assim, Deus, o Senhor não está mostrando mais nada. Então parece que Deus perdeu o controle. Ele não perdeu o controle. Ele ainda lembra do compromisso que ele tem. Mas o Senhor nos quer para ele. Né? O Senhor nos quer. Tipo assim, talvez o Senhor te prometeu coisas. Você acha que faz muito tempo que nos cumpriu, a promessa do Senhor está feita, mas talvez o Senhor está te querendo para Ele a te levar a um nível de entrega. Quando eu falo um nível de entrega, eu sei que muitas pessoas vão pensar no espiritual e nós somos espiritual, mas eu estou falando às vezes você precisa liberar alguma coisa que foi lá do seu passado. Né? Tem coisas que já aconteceu, que o Senhor já nos libertou, o Senhor já nos liberou, mas a gente ainda está preso no passado.
Então isso precisa ser liberado no Senhor, né? Isso a gente encontra no lugar secreto com o Senhor. A gente encontra porque essa semana, não pensei em falar isso, mas senti de falar agora. Essa semana, o Senhor me pediu algo, eu falei assim, Jesus, o Senhor tem certeza? Era algo meu particular e eu nunca tinha contado para ninguém. E o Senhor falou para mim, eu ia ligar para uma amiga minha, e eu falei, Deus, esse assunto para mim é tão desconfortante, eu não acredito que o Senhor está fazendo isso. Mas nós temos que confessar nossas culpas uns aos outros, e é uma amiga que eu confio muito nela, sei que ela ora por mim, e eu fui e compartilhei com ela, né? Tipo, meio enrolando, assim, compartilhei com ela aquilo que Deus mandou, e ela falou uma coisa que eu já sabia que Deus estava pedindo. Ela falou assim, entra no seu quarto e fala com Deus. Eu falei, mas eu sempre falo com Deus e não tô dizendo aqui para impressionar ninguém, mas eu sou muito sincero com Deus, com os meus sentimentos. Quando tá ruim, eu falo, Deus, o Senhor me perdoe, o Senhor me ajuda nisso aqui que tá ruim. Então eu sou muito sincero com Deus, meus sentimentos. Mas chegou naquela noite, minha mãe não estava em casa, né, porque eu sabia que o Senhor reservou aquele tempo. Então eu entrei no meu quarto, eu tinha terminado de limpar a casa, eu entrei no quarto e fui orar. E daí eu tava rolando um pouquinho, eu falei, sim, tudo bem, senhor, o senhor quer que eu entre nesse assunto, né? E eu fui entrar nesse assunto eu não esperava, foi muito difícil para mim, mesmo que eu sempre converso com Deus, foi muito difícil eu ter que abrir para Deus aquele assunto que o Senhor tinha pedido para que eu entregasse para Ele, mas eu lembro que era de um lugar que o Senhor estava me tirando, porque para você entrar na promessa, às vezes o Senhor precisa tirar de algum lugar. Então, olha, você precisa, às vezes, sair de um lugar de escravidão. Como eu falei, eu acho que cada um sabe o lugar da escravidão que se encontra, às vezes é a sua mente, às vezes são coisas que aconteceram no passado, e você precisa que o Senhor te leve para uma terra prometida. Para te levar para uma terra prometida, o Senhor, Ele vai tirar. E eu falo que Deus é muito bondoso, porque Deus nunca vai exigir de nós aquilo que nós não possamos entregar. Então, talvez a gente ache que Deus parece que é muito possível entregar isso, mas não é impossível. Então, o Senhor, Ele libera curas, Ele libera chaves. Eu sei que as pessoas ouvem muito, mas quando é chaves que eu falo, são transições, né? O Senhor nos transiciona para lugares que Ele já prometeu, e lugares pode ser lugares no Senhor. Como eu falei, a promessa que Deus fez, você sabe o que o Senhor falou com você, mas o Senhor nos transiciona para lugares quando nós conseguimos entregar, porque isso é confiança. Isso é confiança, nós conseguimos confiar no Senhor, então por isso que nós entregamos. Então toda vez que nós estivermos no deserto, nós vamos lembrar que o mais importante do que a promessa, porque a promessa é um compromisso do Senhor e o Senhor é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu, é o que nós estamos construindo no deserto. Então, Senhor, o que eu tenho construído? Então, primeiro, o que Deus faz? Deus libera a promessa, né? E a promessa, ela precisa de uma ação, porque Deus falou para Moisés, vou tirar o povo, porque eu ouvi a aflição deles. Mas eles precisavam marchar, teve uma hora que eles queriam parar, tipo assim, vou dar uma paradinha aqui, mas eles precisavam marchar. Depois, Deus começa a enviar os sinais, talvez Deus comece a falar com você no particular, Deus começa a enviar pessoas, e você vê sinais por todos os lados. Então, você começa a ficar contente, né? Então, olha, é o Senhor que está falando, porque os sinais estão vindo de todos os lados. Depois, você começa no processo de sair do Egito, né? Você começa a sair do lugar onde que o Senhor não quer mais. Quando eu falo lugar, gente... Não estou falando lugar tipo físico, né? Estou falando de condição. Às vezes você sai do lugar que o Senhor ele pediu para você sair, então você começa a cantar, porque quando o povo ele sai, primeiro ele reclama um pouquinho, né? Moisés, o Senhor nos tirou de lá, mas o Senhor vai, abre o mar, mas o Senhor pega e eles começam a cantar, eles começam a glorificar o Senhor. Tipo, Ana tem um cântico ao Senhor aqui, se você for ler em Êxodo, Ana vai lá e canta e todas as mulheres começam, todo mundo dançar, glória a Deus, mas eles ainda não tinham acabado o processo, ainda eles tinham um período de deserto. Então, Deus manda, como eu falei, Deus vai mandar as provisões diárias, porque a nossa fé, a fé é para crer que nós temos o suficiente para os nossos dias, seja a provisão. Uma vez eu ouvi isso e eu coloquei no meu coração que Deus é um provedor, e Deus não é o provedor só
das nossas partes financeiras, só do nosso alimento. Deus é o provedor do nosso emocional. Deus é o provedor, se nós precisamos de libertação, de cura, o Senhor também Ele é a provisão, né? Ele é o nosso provedor, Ele é o provedor daquilo que nós precisamos. Então a promessa do Senhor para a sua vida e para a minha vida, ela vai se cumprir porque Deus Ele tem um compromisso. Mas o que você quer construir com o Senhor durante essa jornada? Isso é o mais importante. Eu acho que para mim, pelo menos, isso é o mais importante. Eu saber o que eu estou construindo no Senhor. A segurança, o lugar de segurança que eu estou no Senhor. É porque nós falamos que nós somos filhos do Senhor. E eu falei para Deus, falei assim, Senhor, no ano passado, na virada do ano, eu fiz um propósito com o Senhor. Falei, Deus, o ano que vem eu vou ficar bem quietinho. Falei um propósito com o Senhor e falava, eu falei, foi a passagem de João 9, que falava sobre, eu até citei isso num dos cultos, que falava que o Senhor falou com o paralítico, né, levanta e anda, né, que você está curado, levanta e anda. Ele simplesmente levantou e andou. E durante esse ano, esse foi um desafio para minha vida, porque o Senhor, em condições minhas, né, o Senhor precisou me tirar de alguns lugares, e teve um dia que eu orei, eu falei assim, Deus, o que o Senhor está querendo, né? Daí eu entendi, não tenho problema, já tive muito desse problema, mas eu não tenho um problema com paternidade. Já o Senhor já me levou num lugar de cura, né? Como a gente não foi criada com meu pai, entre outras coisas, e pela minha mãe, mas eu entendi no Senhor que Ele precisava me... Eu fui muito sincero com o Senhor, falei, Deus, eu confio no Senhor, eu sei que o Senhor é meu pai, mas eu nunca vivi em condição de filha, porque eu e minha irmã mais velha, a gente sempre teve responsabilidades dentro da minha casa. Então, tipo assim, aquela condição de filho, pode deixar que o pai cuide. Eu e minha irmã mais velha, a gente não passou muito por esse processo. Então eu falei, Deus, talvez eu precise entrar nesse lugar para mim entender que o Senhor é meu pai, então eu preciso descansar. Tipo assim, porque como eu sempre tive que fazer todas as coisas, talvez esse meu lugar de descanso para mim é um pouco mais difícil, porque eu sempre precisei mover e o Senhor tirou algumas coisas para me fazer descansar, para que Ele movesse outras coisas. Então a nossa confiança em entender que nós temos um pai, mas que nós somos filhos, às vezes nos tira de um lugar de alguma situação para que o Senhor mova em outras situações. Então você é filho, e o filho ele precisa aprender a viver como filho. Então às vezes a gente olha e fala assim, como eu disse, Deus é um pai, mas a condição de filho que eu falo, às vezes é você aprender a descansar nele, porque um pai, quem é pai, sabe que ele cuida do filho, né? Eu falo que uma das referências que eu tenho mais próximo é do meu cunhado com a minha sobrinha, né? Tem o meu outro cunhado também que é uma bênção, mas o Jefferson com a Isa, eu vejo o cuidado, tipo assim, que ele tem com ela. Teve um dia que a minha irmã falou assim pra mim, o Jefferson, ele quer comprar as coisas pra Isa, imagina isso daqui, era coisa de escola, de lápis de cor, olha o preço disso daqui, é muito caro, por que ele quer dar isso? Eu falei pra ela, porque ele é pai. E o pai quer dar o melhor pro seu filho. E daí eu falei para ela, talvez a gente não consiga entender esse processo, porque nós não passamos por esse processo. Mas eu tô dando esse exemplo dele, porque assim é Deus conosco. Porque se nós humanos, nós sendo maus, fazemos coisas boas aos filhos, os pais fazem coisas boas aos filhos, quanto mais Deus. Quanto mais Deus no seu lugar de pai, Ele vai nos corrigir, vai nos exortar. Mas quanto mais é o Senhor que cuida de nós. Quanto mais é o nosso Pai Celestial que entregou o seu próprio Filho Jesus para morrer. Isso eu acho que deveria ser o suficiente para nós. A gente se perde um pouquinho durante as coisas que acontecem, mas isso deveria ser o suficiente. A gente entender o amor de Deus e o amor de Jesus de entregar a sua vida para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Então você está aqui hoje, eu estou aqui hoje, é um ato de amor, é uma promessa do Pai para nós sendo cumprida. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa nós sairmos da nossa casa, nós estarmos aqui. Nós estamos aqui porque uma promessa foi cumprida na nossa vida. Alguém morreu no nosso lugar para que nós pudéssemos estar aqui. Você está aqui porque você é privilegiado, né? Você aceitou Jesus como seu Senhor, Salvador, mas primeiro Ele decidiu entregar a sua vida. Antes mesmo da gente pensar que nós estaríamos aqui, Ele já fez o ato de amor. Por isso que nós estamos aqui. E isso deveria ser, deve ser o nosso motivo de alegria. Nós não estamos aqui nessa manhã só para mais um culto. Nós estamos aqui
Embora o Senhor tenha compromisso com as suas promessas, nós não estamos aqui só por causa das coisas que nós vamos receber. E essa série das promessas que o Senhor deu é para o Senhor nos lembrar, né, que Ele tem um compromisso conosco, mas também para nos lembrar que maior do que o compromisso dEle, porque Ele é fiel, então se Ele é fiel, Ele cumpre, é aquilo que Ele quer de nós, o Senhor nos quer. Eu acho que essa às vezes parece uma dificuldade de se entender, que a gente olha para Deus como um Deus que provê tudo, e Ele provê tudo, Ele nos liberta dos nossos inimigos, e o Senhor faz tudo, mas o maior desejo do Senhor é nós estarmos com Ele. O maior desejo do Senhor é nos ter. O Senhor, as coisas físicas, o Senhor promete e o Senhor é fiel para cumprir. Então Deus pode nos tirar. Eu olho para minha casa, às vezes eu olho para minha casa é uma casa simples, mas eu olho e falo assim, Deus, tipo assim, o Senhor já me tirou de uns lugares, mas quando eu olho para minha casa, eu falo assim, Jesus, claro que a gente ainda está em processo, todos nós estamos, mas eu falo assim, Deus, o Senhor poderia me dar muitas coisas, mas o maior foi aquilo que o Senhor fez em mim. Então, todas as promessas que nós possamos receber do Senhor, o maior é aquilo que o Senhor faz em nós. Então é por isso que o Senhor nos deseja. Não estou falando que é errado nós pedirmos, e se o Senhor prometeu, Ele é fiel, mas mais importante para Jesus, mais importante que você tem que colocar na sua mente é você. As outras coisas, as demais coisas o Senhor nos acrescenta, mas o nosso desejo do Senhor é o nosso coração. Então por isso que eu falei dessa chave de transição, porque às vezes existem coisas no nosso coração que precisam ser entregues ao Senhor. Isso também às vezes retarda um pouquinho a promessa, porque o Senhor é ruim? Não, porque como o Senhor nos quer, o Senhor nos prepara. Então, teve uma vez que eu ouvi uma palavra, eu não lembro onde que está aqui na Bíblia, mas eu sei que está aqui, mas que às vezes o Senhor entrega algumas pessoas para fazer nos seus próprios prazeres, para fazer muitas coisas, e eu fiquei olhando assim para Jesus, quando eu ouvi essa palavra, eu falei, Deus, o Senhor imaginou, tipo assim, eu estar buscando tanto por muitas coisas, e o Senhor me entregar, mas eu não ter mais o Senhor, isso para mim é terrível, eu imaginar que eu posso buscar muitas coisas, e essas coisas podem se cumprir na minha vida, mas eu não ter mais a presença. Isso não pode acontecer no nosso meio. O Senhor nos ama de tal maneira, não só porque Ele entregou Jesus, que é o principal, mas porque hoje nós estamos aqui para receber dEle todos os dias, quando o maná, que são as providências diárias do Senhor, todos os dias quando nós levantamos, é o maná, uma providência diária do Senhor, para dizer que Ele está ali. Mas como está o nosso coração em obediência ao Senhor, para nós recebermos Ele, né? Às vezes a gente vai estar em condições muito difíceis, porque nós somos humanos e o Senhor conhece o nosso humano, porque foi Ele que nos fez. Mas hoje o Senhor te chama para você sair de uma condição e você entregar essa condição ao Senhor. Não se preocupe com a promessa, porque como diz, as promessas, fiel que o prometeu, não se preocupe com as promessas, porque elas vão se cumprir, porque Deus é fiel. Nós não somos, às vezes, muito, mas Ele é fiel. Mas se preocupe em saber a entrega no nível, que eu falo, o nível de entrega que o Senhor sabe. Às vezes, para alguém pode ser muito pequeno, mas para o Senhor é aquilo que Ele quer de você essa manhã. O que você entrega ao Senhor nessa manhã. Então, o mais importante para Jesus não é a terra prometida. O mais importante para Jesus é você. O mais importante para Jesus somos nós. É o nosso relacionamento com o Senhor. Esse é o mais importante. Então, nunca se esqueça que nós somos gratos, Senhor, por tudo aquilo que Deus nos faz. E nós pedimos e oramos para que as promessas do Senhor sejam cumpridas nas nossas vidas, mas que nunca se aparte o Espírito Santo de nós. Que todo deserto que nós passarmos, nós possamos lembrar, eu posso construir algo maior com o Senhor nessa jornada. Essa jornada de deserto, ela parece que ela está vindo para me esmagar. Parece que acabou todos os sinais, Senhor Jesus, mas é uma oportunidade de se criar uma história com o Senhor no deserto, no deserto, porque você imagina no deserto, você olha, tipo, se tinha provisão, tinha Deus, e Deus é minha provisão. Tinha saúde,
Às vezes faltou a saúde, mas o Senhor estava lá nos dias que ninguém estava. Porque às vezes acontece isso com a gente. E a palavra do Senhor fala que nós passaríamos pelas aflições, mas o Senhor estaria conosco. Então, a promessa do Senhor, ela se cumpriu para o povo, mas ela se cumpre para nós hoje. A promessa do Senhor, que Ele enviaria o Espírito Santo, ela se cumpriu e Ele está aqui no nosso meio. Às vezes, algumas pessoas possam fazer indiferença com a presença do Espírito Santo, mas ela está aqui. O Senhor cumpriu muito por nós. Nós sabemos que Ele ainda vai cumprir muito mais por nós, porque Ele é fiel. Mas nunca se esqueça que maior do que tudo que o Senhor prometeu é quem você é para Ele. Quem é você nele. Né? Aquilo que você está construindo no Senhor. Talvez parece que custa muito a gente entregar algumas coisas para o Senhor. Mas quando nós entregamos para o Senhor, nós transicionamos talvez no lugar de curas, talvez nos lugares que a gente achava que pra gente não, né, Senhor? Eu estou falando palavras que o Senhor foi ministrando no meu coração. Talvez a gente olha para um lado e a gente vê histórias, né? Alguns sim, a gente vê histórias mudando, famílias sendo restauradas, famílias sendo curadas. Tem uma coisa que eu não sei se vocês já leram, mas tem na internet. Talvez nós não viemos de famílias curadas, mas famílias curadas sairão de nós, porque nós escolhemos construir um lugar com o Senhor. Então, como nós escolhemos construir algo com o Senhor, então famílias curadas sairão de nós. Talvez os nossos olhos, como que vai sair curado? Olha aqui a minha casa, olha a minha família. Mas você está construindo um lugar com o Senhor. Talvez pessoas fizeram muito coisas difíceis para você e a sua mente ela ainda está naquilo que o Senhor, Deus, eu estou andando com o Senhor, estou andando, eu confio com o Senhor, está tudo certo, né? Está tudo certo, não vou desviar da minha fé, não vou perder minha fé por causa disso, Senhor. Mas o Senhor sabe como está o nosso coração. Às vezes seu coração pode estar triste, Jesus. Deus sabe que você não vai desviar. E eu ouvi isso também, seu nome não vai ser tirado do livro da vida, mas você entrou num lugar, às vezes, de desesperança do Senhor. Tipo assim, talvez um lugar de tristeza. Eu tô aqui, Jesus. Tô aqui por obediência, mas o meu coração, Jesus, meu coração está um pouco triste. Meu coração ainda está naquele lugar de palavras que me feriram, ou está naquele lugar, Senhor Jesus, que o Senhor falou que coisas boas iam acontecer. Nós sabemos que as aflições a gente vai passar, Senhor, mas parece muito demorado, Jesus. O que nós vamos fazer? Nós vamos continuar olhando para o autor consumador da nossa fé, Senhor Jesus. E eu vou falar como obrigação, porque a palavra do Senhor, se a palavra do Senhor é obediência, e aqui o Senhor fala, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Então, é obrigação nossa incentivar aos nossos irmãos a olhar firmemente para o Senhor. Meu irmão, pode parecer que está difícil, vou falar essa questão, parece que a parte emocional das pessoas hoje em dia estão muito abaladas e talvez elas estão desesperançosa, Jesus, não vejo esperança para a situação que eu estou, mas é nossa responsabilidade em saber, em dizer para elas que há um lugar de cura no Senhor, há um lugar de estabilidade emocional no Senhor. É nossa obrigação dizer um para os outros. Talvez o ministério parece que, tipo assim, aqui o chamado, vamos falar assim, o chamado do Senhor, parece que, Jesus, alguém está muito desanimado, porque parece que deu alguma coisa aqui que não está bom. Mas aquele que está em uma situação que entendeu, uma situação que transicionou, ele tem a obrigação de dizer, meu irmão, fiel é aquele que prometeu. Talvez o Senhor te levou a uma situação para te ensinar no deserto, porque o deserto, o Senhor sabe que existe no nosso coração, mas Ele quer nos ensinar no deserto. Queria convidar você a se levantar, se você quiser e puder, para que a gente pudesse fazer uma oração.